Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos continuar a série de vídeos sobre sistemas reparáveis, especificamente falando, sobre o sistema de Poisson não homogêneo, o modelo de Poisson não homogêneo, e vamos explorar um pouquinho os gráficos de Duane, e a função cumulativa média de falhas aí, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber um aviso toda vez que sair um vídeo por aqui, tá? E vamos lá, vou chavear aqui para a tela agora, tá? Então, nesse vídeo aqui vamos falar sobre sistemas reparáveis, tá? E especificamente, como o Duane chegou, ao modelo que se tornou aí famoso, tá? E depois foi aprimorado aí, tá bom? Pelo sistema Crow, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui, recapitulando, vamos dar uma recapitulada aqui, O Poisson, existem dois modelos, basicamente aí utilizados para sistemas reparáveis, O sistema de Poisson homogêneo, em que a taxa de falhas aqui permanece constante, ao longo do tempo, o parâmetro lambda da função aqui, Então, você nota aqui que o Rocoff, a taxa de falhas e o MTBF são constantes, em função do tempo. E o sistema de probabilidade segue a probabilidade exponencial, Então, para calcular é muito simples, é só substituir aqui a média, da distribuição pelo parâmetro lambda t aqui na equação da distribuição exponencial para calcular a probabilidade de um número específico de falhas aí, Então, nesse sistema aqui de Poisson homogêneo, a taxa de falhas é constante e o sistema, o fato de lambda ser praticamente igual a 1 aí, ou aliás, o lambda não variar em função do tempo, significa que o sistema não está nem piorando nem melhorando, e a inclinação da reta da taxa de falhas aí vai ser igual a 1, ou muito próximo de 1. Isso se aplica em sistemas que sofrem manutenção, consertos e reparos aí, e são restaurados a uma condição praticamente equivalente à condição inicial em que ele foi colocado aí em operação. Por outro lado, nós temos aqui um sistema de Poisson não homogêneo que se aplica ao princípio da curva da banheira. Nós vimos no vídeo passado aí, o sistema de Poisson, o modelo de Poisson não homogêneo, também conhecido como lei da potência, e esse caso aqui se aplica em sistemas que estão em desenvolvimento, em que a confiabilidade do sistema precisa ser monitorada a fim de monitorar melhorias, observar as melhorias que são impostas aí e se elas são eficazes, melhorando a confiabilidade do sistema. Nesse caso aqui, o parâmetro lambda, é substituído por dois outros parâmetros, o parâmetro A e B, que segue uma lei de potência aqui, Então multiplica A, que multiplica o tempo elevado a B, que em outras palavras, derivando isso aqui, para achar aí a taxa de falhas no instante t, do tempo, afinal de contas, ela não é mais uma constante, ela passa a variar em função do tempo. Então tem aqui AB, que multiplica t elevado a b menos 1. Isso aqui em muitas literaturas é encontrado aqui com a nomenclatura que é o parâmetro de escala, o parâmetro alfa, que multiplica t elevado a menos beta, que é o parâmetro de forma, também conhecido como inclinação aí, da reta de confiabilidade, tá bom? A probabilidade também segue uma distribuição exponencial, porém substitui aqui o termo lambda t por A vezes t acumulado aqui elevado a b. Tzão aqui significa que é o tempo acumulado, que multiplica e elevado a menos a, que multiplica t elevado a b. Então o termo aqui principal das equações é substituído. Aqui no modelo de Poisson homogêneo, a taxa de falhas é constante, ela é simplesmente multiplicada pelo tempo. Aqui não, ela passa a seguir uma lei de potência aqui. Isso significa que a taxa de falhas vai variar ao longo do tempo e vai nos dizer se o sistema está piorando ou melhorando aí, Uma maneira de observar isso, nós vamos olhar esse conjunto de dados já, é você plotar sucessivas cálculos, de MTBF, em função do tempo acumulado, Então, aqui dividido 33 por 1, obviamente vai dar 33 mesmo,
Depois, 76 por 2 vai dar 38. Ó, você nota que ele não está mais estabilizado, né, como demonstrado aí no vídeo da distribuição do modelo de Poisson homogêneo. Né? Nota que ele está aumentando aqui, o tempo médio entre falhas está aumentando, tá? À medida que eu acumulo tempo e acumulo mais falhas no sistema, tá? Isso nos permite, né, se você colocar isso em função do tempo, né, o número de falhas aqui na vertical, né, o número de falhas observadas e o tempo, né, que passou, você vai ver que se você tentar ajustar uma curva aqui, né, nesses pontos aí, você vai encontrar, né, a curva de número médio, né, de falhas acumuladas em função do tempo, tá? E essa curva, obviamente, ela é descrita por um parâmetro de forma e escala que nós acabamos de ver aí na equação à esquerda aí, tá? Então, na verdade, o que nós tentamos fazer com esse modelo é ajustar uma curva que nos permita calcular a taxa de falhas instantânea em um tempo específico aqui, tá? E isso, pelo fato da taxa de falhas estar variando em função do tempo, anota que os pontos vão se espaçando à medida que eu corro mais para a esquerda aqui. Isso significa que o tempo médio entre falhas está aumentando, tá? Então, o que o software faz aqui, né, só o pacote estatístico faz, né, seja o Minitab, seja o Weibull++, qualquer um deles vai tentar ajustar parâmetros de forma e escala, tá, de um sistema de distribuição conhecido como processo Weibull, né, cuja taxa de falha segue, né, o mesmo processo mesma taxa de falhas de um processo Weibull, tá? Porém não é bom fazer essa confusão aí, tá? Então, seguindo adiante, né, para monitorar a melhoria de confiabilidade em sistemas que estão em desenvolvimento, tá? Em 1962, né, J.T. Duane, trabalhando lá para a General Electric, né, ele publicou um relatório, né, no qual ele apresentava dados de falhas de diferentes sistemas durante os seus programas de desenvolvimento, tá? E aí, quando ele passou a analisar esses dados, né, ele observou que o MTBF acumulado versus o tempo operacional acumulado, né, desses protótipos aí em desenvolvimento, ele seguia uma linha reta quando ele era plotado em escala logarítmica. Tá? Então, o que ele fez, ele começou a registrar, né, o tempo acumulado que esse protótipo tinha, né, e quantas falhas ele tinha apresentado em função aqui do tempo. Né, e tentou ajustar aqui, né, fazer um ajuste. Porém, como ele ainda não tinha, né, ele notou que tinha aqui uma curvatura, né, parecido com uma exponencial, porém, ele para tentar fazer esse ajuste, né, ele transformou os dados numa escala logarítmica, né, e fez a transformação aí da escala, e fazendo isso fica muito mais fácil encontrar os parâmetros, né, pelo método dos mínimos quadrados. Tá? Então, quando você transforma a escala desse gráfico aqui, né, ele fica uma linha reta, tá? E aí é muito mais fácil de encontrar os parâmetros, né? E isso aí funciona, né? Porque a estimativa padrão, né, do MTBF para um sistema com taxa de reparo constante, né, ou seja, um processo de Poisson homogêneo, é simplesmente o tempo acumulado pelo número de falhas R, né? E isso, né, já é por si só uma reta, tá? Essa divisão. Porém, se o MTBF estiver variando, ele vai ter uma curvatura, né, côncava ou convexa aqui, né, de acordo com a piora ou melhora do sistema. Tá? Então, esse conjunto de dados aqui, tá, é o conjunto de dados que nós vamos utilizar nesse vídeo aqui, tá, para fazer essa demonstração aí, tá bom? E, né, o que nós fazemos, o que acaba acontecendo na verdade, né, no modelo aqui de Duane, tá, é que a gente tenta fazer um ajuste por mínimos quadrados, tá, de uma linha reta, quando plotado em escala logarítmica, para encontrar os parâmetros, tá, dessa reta aqui, ó, tá bom? Então, o próprio software te fornece aqui a inclinação beta, tá, dessa reta aí, e é isso que nos diz se o sistema está melhorando ou piorando de acordo com a tabela que nós mostramos aí no vídeo anterior, tá? Então, eu preciso colocar esses tempos aqui em escala logarítmica, traçar o melhor ajuste por mínimos quadrados aqui, e esses parâmetros aqui, né, isso aqui forma uma equação do tipo A mais BX aqui, né? Então, só que plotado em escala logarítmica, depois você precisa converter aí os elementos dela, né, para uma escala padrão, uma escala normal, sem estar em termos logarítmicos aí, tá bom? Então isso foi o que Duane fez para descobrir, né,
obter, né, essa regressão aí baseado nos dados empíricos, né, das observações que ele fez aí nos sistemas que ele estava desenvolvendo, né. E aqui, né, nós temos a definição, né, o equivalente, né, os parâmetros equivalentes, né, desse ajuste, né, eles funcionam da seguinte forma: beta, né, vai ser igual a 1 menos o b, tá, da equação lá em escala normal, tá. E quando o intercepto aqui em logarítmico, né, escala logarítmica, não existe zero, tá, aqui não tem o zero, não está definido. Então, quando a inclinação, né, quando o tempo é igual a 1, né, o intercepto aqui vai ser menos o logaritmo de A, né, logaritmo de base 10 de A, tá? O negativo aí do logaritmo de A na base 10, tá bom? Então isso é muito simples depois de converter, né? No Minitab nós vamos ver já aqui no exercício, ó, tá? Que ele faz o gráfico de eventos, né? E ele vai mostrar, né, a sequência de eventos aqui, a sequência de falhas ocorrendo nesse sistema, ó. Então acontece aqui a primeira falha, o sistema é reparado, volta a funcionar por um tempo, falha de novo, então ele volta a funcionar, falha, mas nota que a distância entre as falhas aqui, ao longo do tempo, começa a expandir, né? Começa a aumentar, né? Até o tempo da última falha que você está estudando aqui. Tá? Então isso é o gráfico de eventos aí, né? A função cumulativa média, né? O Minitab faz um ajuste por mínimos quadrados, tá? Quando você está fazendo aí pelo método do N, o ajuste tem que ser mínimos quadrados no Minitab, tá? E ele vai fornecer também justamente o ajuste que eu comentei, né? Que é a curva aqui do número de falhas esperadas em função do tempo, né? Baseando nos parâmetros A e B, né? Ou parâmetro de forma e escala, aqui que a gente chama de alfa e beta aqui nesse vídeo, tá? Você vai encontrar diferentes letras gregas para essas equações aqui, tá? Mas note que a forma das equações vai ser sempre muito parecidas aí, tá bom? O que muda aqui é só a letra grega que é utilizada, tá? Então aqui nesses vídeos nós vamos utilizar aqui o alfa para um parâmetro de escala, tá? E beta para o parâmetro de forma aqui, tá? Que vai ser a inclinação da reta, tá? O Minitab faz a curva do ajuste médio, né? Baseado nos pontos aqui, faz um ajuste por mínimos quadrados e faz aqui, ó, uma curva exponencial, né? Do número, né, cumulativo médio de falhas, né, da função de falhas aqui em função do tempo, ó, tá? Ele vai plotar para você de maneira que, se você quiser, depois pode até extrapolar aí, tá bom? Ou interpolar. Também faz, né, o gráfico de Duane. Esse aqui já é o gráfico de Duane, conhecido como gráfico de Duane, né? Que também é por método de mínimos quadrados, né? Porém, né, essa linha aqui, né, ela representa a derivada, né, do MTBF em função do tempo, tá? Que é a taxa de falhas ou ROCOF aí. O que a gente chama de gráfico de Duane, ele plota aqui a confiabilidade, né, do sistema em função do tempo, tá? Em escala logarítmica também, tá? Se você olhar aqui, a escala não está linear, tá vendo? Está em escala logarítmica, né? E no eixo horizontal também, tá? Então o ajuste aqui log é por mínimos quadrados, tá? Para você encontrar, né, os valores aqui nessa reta aqui, a equação fica muito semelhante a uma equação de taxa de falhas, né, de uma distribuição Weibull, tá? Foi justamente o trabalho de Kral, né, que determinou isso, tá? Então o software logicamente já vem com a equação definida aí no estado da arte, mas o ajuste é por mínimos quadrados para encontrar esses parâmetros aqui, tá? E como é que eu encontro, né? Então a equação fica aqui beta sobre alfa, né? O parâmetro de forma sobre a escala, dividido sobre o tempo sobre a escala, elevado ao parâmetro de forma menos 1, tá? Então, como é que eu encontro, né, os parâmetros de forma e escala para poder fazer esses gráficos aqui, manualmente aí, tá? Não vamos perder muito tempo calculando isso manualmente, substituindo as equações, fazendo tudo mais, né? Então, para encontrar os parâmetros de forma e escala aí que o Minitab faz por mínimos quadrados, né? O parâmetro beta, ele é sempre 1 menos o b, tá? Então, essa equação aqui, ó, tá? Dessa linha aqui, né? A gente sabe aí pela equação, né? A equação da reta inclinada, né? Ela é o MTBF, ó, tá? Ele vai ser aqui o parâmetro A mais bx, tá? Isso em escala logarítmica. Então você tem aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? Você tem aqui, ó, tá? Nesse gráfico aqui, ó, se você fizer o ajuste aí no Minitab, você vai ter o parâmetro A, né?
que é 0,6926, que soma o produto, né, da inclinação da reta, chamada de inclinação, vezes o logaritmo do tempo aqui, ó, tá? Então, o beta, né, o B é 0,4930. Então, fazendo 1 menos B, você já vai encontrar aqui, né, 1 menos 0,4930, 0,507 aí, tá? E o parâmetro alfa, né, que é o parâmetro de escala, é nada mais do que 10 elevado ao parâmetro A aqui, tá? Dividido pelo parâmetro de escala aí, tá bom? Então, fazendo a conta, você vai encontrar aqui um parâmetro de escala de 23,236, tá? Vamos fazer isso aí agora, né? No Minitab, chega de ficar aqui muito na teoria, vamos utilizar o Minitab aqui para fazer isso, tá? Eu tenho aqui, né, nesse conjunto de dados, é o mesmo que está aí no slide que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Então eu tenho aqui número de falhas, né, ocorridas e o tempo acumulado do sistema, né, até o momento da falha aqui, tá? Então foram estimativas aqui 33 dias, 76 dias, até 1499 dias aí, né? Se você calcular aqui, né, fizer a divisão, como a gente já aprendeu aí, de 33 por 1 dá 33, né? Então, vou dividir o tempo acumulado pelo número de falhas acumulado, vou ter estimativas aqui do tempo médio entre falhas, né? O MTBF aí que a gente chama, tá? Porém, né, nesse momento aqui, eu vou, antes de seguir aí como fazer esse estudo aqui no Minitab, eu vou mostrar para vocês o raciocínio, né, por trás do modelo de Duane, tá? Então, vou fazer aqui, né, o gráfico, tá, do MTBF, tá? Então você, repetindo aqui, ó, você vai vir aqui em menu Graph, tá? Scatter Plot, tá bom? Ou gráfico de dispersão aí, em português, né? Vamos fazer aqui, né, simples, né, um modelo simples aqui, ó. Escolhe o simples aqui, tá? E coloca as falhas, tá? Em função, aliás, perdão, você vai colocar no eixo Y aqui o MTBF, tá? Em função do tempo aqui, tá? E vamos dar um OK aqui, ele vai fazer aqui pra gente já, né, um gráfico aqui de dispersão, tá? Ó, vamos dar uma olhada, né? E aí você olha aqui, dá a impressão que tá reto, né? Mas ó, ele tá, vou adicionar aqui uma ligação aqui, né? Vamos colocar aqui Data Display, Connect Line, né? Linha de conexão aí. Então, ó, notando aí você vê que não tá reto, ele tá curvo, né? Tem uma curvatura aí, tá bom? E aí, o que aconteceu? Qual foi o raciocínio aqui, né, de Duane, né? Ele transformou a escala aqui, né, numa escala logarítmica, né, e ajustou uma reta, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o que é que ele fez, ó. O que Duane fez, para você entender, você clica aqui, ó, dá 2 cliques aqui no eixo horizontal, vem aqui em transformar e coloca em escala logarítmica aqui, tá? Nota que ele já deformou aí os pontos, né? E vamos fazer isso também no eixo vertical, tá bom? Transformar, dá 2 cliques, né? Transformar em escala logarítmica aí, tá? Agora, né, nós precisamos encontrar o melhor ajuste aqui, né? Duane percebeu que os pontos se ajustavam de uma maneira muito parecida aí com uma reta, né? Quando colocados aí em papel log-log na época, né? Hoje em dia temos o software aqui que faz isso. Então, para colocar a reta aqui de ajuste, você clica com o botão direito, adicionar, né? E ajuste de regressão aqui, ó, tá? Regression Fit. Você escolhe linear mesmo, coloca para ajustar o intercepto, né? E dá um OK, tá bom? Ele colocou a linha aqui, né? E essa linha aqui, ó, tem uma equação que define, né? Então, ele está fazendo aqui um ajuste por mínimos quadrados, ó, tá? Então, você está vendo na tela aí, né, que o A, né, dessa equação logarítmica aqui, né, é 0,6926, né? E o parâmetro beta de inclinação, ó, é 0,4930, tá? Então, foi dessa maneira que Duane encontrou, né, a relação aí entre o MTBF e o tempo, né, de maneira a calcular a taxa de falhas e modelar, tá bom? Aqui no Minitab você não vai precisar ficar fazendo tudo isso, encontrando os parâmetros, ele vai fazer tudo isso automático para você, tá? Então, se você vier aqui, ó, no menu Stat, tá? Sistemas reparáveis, né? Confiabilidade e sobrevivência, sistemas reparáveis, tá? E vamos escolher aqui curva de crescimento paramétrica, tá? Você vai colocar aqui em variáveis, né? Variável de início, o tempo, tá? E você vai escolher aqui, tá? Aqui em Estimate,
Aqui em Retirement, né, você coloca que é um sistema que foi truncado no tempo, por falha, né, então na última falha é o que truncou a análise aí, né, não existe mais tempo, o tempo não continuou correndo depois da última falha. Aqui em Estimate ou estimativas, né, você vai colocar aqui, ó, tá, mínimos quadrados, tá, isso aqui vai repetir o modelo de Duane no Minitab, tá. E aqui, né, você coloca estimar o parâmetro de forma, né, é o beta aí, tá bom? Dá um OK. E aqui em gráficos, ó, você vai, o graphs, né, você vai escolher o gráfico de eventos, tá? A função cumulativa média, que a gente acabou de ver aí no Minitab, e o gráfico de Duane, tá? São os três mais interessantes aí, tá bom? E aqui em opções, tá? Você clica aqui em, aqui em Storage, tá? Ou armazenamento. Você escolhe que você quer a função cumulativa média, a taxa de falhas, né, o ROCOF em cada instante aí, e as estimativas de parâmetros, ó, alfa e beta, tá, que vão ser utilizados para calcular aí todos essas estimativas aí do sistema de Duane, tá? Então você dá um OK, tá bom? Então, olha aqui, ó, ele já vai armazenar para você na planilha aqui, né? Qual que é o MCF, né, estimado, tá, pela equação lá de taxa de falhas, né? Vou voltar aqui rapidinho para vocês verem, né? O MCF, na verdade, ele tem também uma fórmula, né, ó, que é o tempo dividido pelo parâmetro de escala, tá, elevado a beta, tá? Então, o número de falhas, né, cumulativo aí, né, a função cumulativa média, né, o mean cumulative function aí, né, do número de falhas, ó, essa que representa essa linha vermelha aqui, ele tem essa equação aqui, tá? Então é o tempo sobre o parâmetro de escala elevado ao parâmetro de forma aqui, tá? E é isso que ele fez, ó, ele calculou para todo 1, 2, 3, 4 aqui, tá? Utilizando esse parâmetro de forma aqui, né, que é o alfa, tá? E esse aqui é o beta, aliás, perdão, tá ao contrário aqui, esse é o alfa, e de cima aqui é o beta, que é o parâmetro de forma, tá? E esse aqui é o parâmetro de escala, tá? E aí, baseado nesses dois parâmetros que ele encontrou aqui, ele vai calcular, fazer todos os cálculos aqui, né, da função cumulativa média, da taxa de falhas, né, baseado nesses parâmetros aqui, tá? De acordo com os slides que eu mostrei aí. E, baseado nesses dados aqui, ele é capaz, né, de fazer aqui os gráficos, ó. Então eu vou dar um zoom aqui na tela agora, né? Então nota que as estimativas do parâmetro de forma e escala, né, eles estão muito semelhantes aqui ao que foram calculados aqui no slide, ó, tá? Nota que aqui a gente calculou, né, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. O parâmetro de forma é 0,507 arredondando aqui, e de escala 23,236, tá? Que é muito semelhante ao que o Minitab encontrou aqui, ó, tá? Exatamente igual a questão de arredondamento aí, tá bom? Para esse modelo de Duane, nota que ele não calculou aqui intervalos de confiança para esses parâmetros de forma e escala e nem tem um erro padrão. Isso se deve ao fato da gente estar fazendo aqui pelo método dos mínimos quadrados, tá? Quem otimizou isso aqui depois foi o Crow, que fez uma abordagem estatística aí para os intervalos de confiança e melhorou aí o sistema de Duane, tá? Então, aqui novamente os testes de tendência, né? Então nota que a estatística de teste aqui para os três modelos, né, que o Minitab usa, né? Todas elas têm um p-valor maior do que o erro alfa de 0,05, tá? Então a hipótese aqui é que a gente aceita a hipótese nula de que a tendência é igual a zero, né? O evento, né, o event plot, ó, como eu mostrei no slide para vocês, tá? Mostrando aqui os tempos de falha, né, em cada momento do tempo, tá? Para o sistema 1, né, logicamente. Tá bom? Já vimos isso aqui. Vou mostrar aqui agora, ó. Nota que essa curva aqui ficou ajustada, né? Já não é mais uma reta, como na função, né? Como no modelo de Poisson homogêneo, ó. Na verdade, a taxa de falhas aqui variando ao longo do tempo, o número esperado, média de falhas aqui, vai variar, né? E vai deixar de ser linear e vai passar a ter uma distribuição exponencial aqui ao longo do tempo, né? Ó, nota que o tempo aqui nesse caso não está em escala logarítmica, né? Porque ele está monitorando quantas falhas deu, ó, tá? Então aqui quando 2 falhas deu mais ou menos aqui, 3 falhas aqui, né? Até lá 1499, né? Que acumulou 8 falhas aqui, tá bom? Então é isso, né? Mostra o parâmetro de escala, ajusta aqui a curva de MCF,
né? E se você quiser extrapolar para mais aqui, basta pedir lá, calcular, utilizar a equação, né? T sobre alfa elevado a beta, né? T sobre 2323 elevado a 0,5069, aí você vai encontrar valores maiores aqui dessa curva no tempo, tá bom? E por último, né, que é o mais interessante aqui pra gente, ó, né? É o que Duane estava buscando, né? Um modelo de monitorar a melhoria de confiabilidade, né? Dos sistemas que ele estava desenvolvendo, tá bom? Então, esse gráfico aqui nada mais é do que o gráfico da taxa de falhas acumulativa, né? Em função do tempo. E aí você vai, isso aqui é chamado de gráfico de Duane, ó. Então você vai notar aqui que ele está em escala logarítmica, ó. Tá vendo? 10.000 e aqui vai ser mais, né? E aqui, logicamente ajustado, né? Para melhor representar os dados aí. A taxa de falhas, né, também em escala logarítmica. Tá? O que eu gosto de fazer nesses gráficos aqui, né, é ajustar a base do gráfico aqui sempre em 0 na vertical, para conseguir enxergar a inclinação real desses dados aqui, né? Porque aqui a escala foi ajustada para colocar a linha na melhor forma aqui no quadrante, né? Então vou dar 2 cliques aqui, ó, tá? E vou colocar o mínimo em um valor muito próximo de 0, mas não 0, tá? Senão ele vai dar um erro aí, porque não existe logaritmo de 0 aí, tá? Por computador. Então aqui você vai colocar um valor muito próximo de 0, se você quiser, obviamente, né? E aí você vai entender aqui, ó, vai conseguir enxergar a inclinação, tá? E pela teoria, né, o que nós aprendemos aí, né, no início da curva da banheira, o objetivo é justamente reduzir a taxa de falhas, né? E com essa inclinação aqui, né, de 0,50, tá? Nota que ele está entre 0 e 1 beta e ele está decaindo aqui, ó, tá? Significa que ao longo do tempo o sistema está melhorando, né? As melhorias que estão sendo feitas aí, tá? Nos protótipos, né? Tá surtindo efeito. A taxa de falha está diminuindo ao longo do tempo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né? O gráfico, o modelo de Duane, né? É dessa forma aqui que ele encontrou, né? Um modelo aí bastante explorado depois para determinar, né, o princípio da curva da banheira, né, quando os sistemas estão em desenvolvimento, como monitorar, né, o parâmetro beta aí para checar se o sistema está melhorando, né. O que Duane indica é um parâmetro beta, né, ele vai estar entre 0,3 e 0,6, né, tipicamente. Quando o sistema está melhorando bem devagar, né, a equipe de desenvolvimento não é tão experiente, né, e precisa de ajuda, né, esse parâmetro beta aqui, parâmetro de forma, né, o parâmetro beta, que a gente chama, ele vai ser muito próximo de 0,3, tá? E se a equipe for uma equipe super experiente, com profundo conhecimento dos sistemas aí, né, e tiver bastante competência no que faz, né, esse parâmetro aqui, tipicamente ele chega em valores de 0,6 até 0,7 aí, tá bom? Então é isso, né? O modelo de Duane ele tem, né, limitações no sentido de estimativa desses parâmetros de forma e escala, né? O que não permite você comparar, por exemplo, se eu quisesse comparar a eficiência aqui de duas equipes de desenvolvimento, né, trabalhando em sistemas, ou se eu quisesse comparar, né, com melhor, né, foi o desenvolvimento de um programa e outro, e assim sucessivamente, ou mesmo comparar, né, dentro de etapas do mesmo programa aqui, fazer inferências nos intervalos aqui, como o modelo de Duane, né, ele não tem uma abordagem estatística aqui, né, nota que não há, né, não há como calcular aqui, por esse método aqui, intervalos de confiança, tá? Então foi justamente nesse ponto aqui, né, que foi desenvolvido o modelo seguinte aqui, né, ao modelo de Duane, que a gente chama de modelo de Kroll-Amsa, tá? Que é o que nós vamos ver aí no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu like, tá bom? Curte, compartilha, deixa seus comentários aí com dúvidas, correções, tudo mais. São sempre muito bem-vindos, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!